Salve pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aula aí, nesse período de quarentena. Comentar com vocês aqui um exercício de estatística, tá? Um conteúdo que a gente começa a ver no ensino fundamental, mas no terceiro ano do ensino médio acaba revendo algumas coisas aí, até por questões de vestibular, Enem. Bom, aqui no exercício foi dado uma tabela, é um grupo de 10 pessoas e com esses dados da tabela nós vamos determinar a média, a moda e também a mediana, tá? Porém, a maneira de determinar a média, a moda e a mediana, quando eu tenho uma tabela, ela é um pouco mais complexa do que quando eu tiver apenas uma sequência de números. Então vamos lá. Lendo aqui a primeira linha da tabela, eu tenho a idade das pessoas, né? 13, 14, 15, 16 anos. E na outra linha da tabela, eu tenho a minha frequência absoluta. Então, eu tenho 3 pessoas com idade de 13 anos, 2 pessoas com idade de 14 anos, 4 pessoas com idade de 15 anos e uma pessoa com idade de 16 anos. Então, para fazer a média aritmética neste caso aqui, eu tenho que pegar a frequência absoluta de cada idade e multiplicar. Então, vou fazer esse vezes esse, mais a frequência absoluta da segunda idade, esse vezes esse, 2 vezes 14, mais 4 vezes 15, mais 1 vezes 16. Tudo isso dividido pelo total de pessoas que tem no grupo, ou seja, 10 pessoas. Então, fazendo os cálculos aqui, eu vou ter 3 vezes 13, 39, mais 2 vezes 14, 28, mais 4 vezes 15, 60, e 1 vezes 16, 16, dividido por 10. Isso vai ser igual, somando tudo aqui, olhando a minha colinha aqui, 143. Dividido por 10. Então, a nossa média aritmética vai ser 143 dividido por 10, que é 14,3, certo? A moda é aquele valor que mais se repete, certo? E aí, complementando. Às vezes, pode existir mais um valor que se repete, tá? Se existir mais um valor que se repete, você coloca esses dois valores. Ah, professor, e se não tiver nenhum valor que se repete? Significa que não existe moda. E aí, quando não existe moda, a gente escreve que é amodal, beleza? Bom, então vamos lá. Para determinar a moda em uma tabela desse tipo, a gente vai olhar isso aqui, ó, a frequência absoluta. Qual é a maior frequência aqui, ó? 4, certo? O 4 corresponde a qual idade? 15 anos. Então, a nossa moda vai ser igual a 15. E por último, nós temos aqui a mediana. A mediana, conforme discutimos em vídeo anterior, a gente pega os dados e escreve o que a gente chama de rol, certo? O rol ele pode ser escrito ou na ordem crescente ou na ordem decrescente, mas colocar tudo isso aqui na ordem crescente ou decrescente vai dar muito trabalho. E a gente verificou o seguinte, quando a gente tem uma quantidade ímpar de números, a mediana é o valor do meio, certo?
E quando a gente tem uma quantidade par de números, a mediana é a média aritmética dos dois valores centrais. Então vamos lá. Ó. Grupo são quantas pessoas? 10 pessoas, ou seja, quantidade par. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar a quantidade par, que é 10. Não dá para ver, né? Desculpa. Aqui, ó, 10. E dividir por 2. Isso daqui dá 5, certo? Bom, como é quantidade par, então eu tenho que pegar o quinto termo e acrescentar o outro termo. Ou seja, 5 e 5 mais 1 vai ser igual a quem? Igual a 6. Então, significa que a mediana aqui da minha tabela, eu vou ter que pegar o quinto termo e o sexto termo. Então, vamos analisar. Ó. Os três primeiros números correspondem a 13 anos, certo? Os três primeiros números a 13 anos. O quarto e o quinto número são 14 anos, certo? Então, concordo que meu quinto número é 14. Então, vou colocar aqui, ó. Quinto número é igual a 14. E o sexto número que eu quero voltando aqui na tabela, né, ó, o quinto termo é 14, o sexto termo corresponde a 15. Então, voltando aqui, 15. Ou seja, vou tirar a média aritmética desses dois números. Então, a minha mediana vai ser o quinto termo, que é 14, mais o sexto termo, que é 15. E vou dividir isso por 2. 14 mais 15, 29. 29 dividido por 2, 14,5, que é a mediana. Beleza?